Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Hoje a gente vai ter uma conversinha rápida só para você entender quem são os melhores exemplos de que é possível chegar à fluência, que é possível aprender qualquer coisa de uma forma natural. E se você prestou atenção na foto, você já sabe a resposta. É as crianças, não é? Os bebês, as crianças. Por que que eles são o melhor exemplo? Por que que eles são os melhores exemplos de que é possível aprender qualquer coisa sem ter um esforço, sem precisar estar se dedicando tanto assim? As crianças, elas tentam de uma forma natural, elas aprendem de uma forma natural. Quando a gente fala um pouco da língua inglesa, por exemplo, ninguém ensina para a criança as regras de um idioma. Ninguém ensina para ela as regras de como que ela tem que fazer para caminhar, por exemplo. Ela simplesmente tenta, falha, levanta, tenta de novo. E isso é a mesma coisa com a língua, com o idioma. Então, ninguém ensina para as crianças as regras gramaticais. Ninguém ensina para as crianças como falar presente, como falar passado, como falar futuro. Elas simplesmente ouvem bastante, elas escutam bastante os pais, as pessoas ao redor falando com elas. E a partir disso, elas vão escutando, 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 sem se preocupar se elas estão aprendendo, sem se preocupar se elas estão falando certo ou errado. O Joaquim, ele é meu sobrinho e ele, desde o início, quando ele estava aprendendo a caminhar, ele tentava correr e ele dava uns passinhos um pouco mais rápido e caía. Mas ele não parava por ali, ele não ficava chateado que ele caiu. Às vezes ele podia até chorar um pouco, mas mesmo depois ele levantava e tentava correr de novo. Foi por isso, hoje em dia, que ele tem o equilíbrio. Da mesma forma, para falar, ele não sabia as regras gramaticais ele não sabia as regras gramaticais para falar o português. Mas sempre que falavam com ele repetia aquilo que falavam com ele escutava bastante aquilo que estavam falando e prestava atenção. Então, depois de um tempo de tanto escutar, depois de escutar muitas e muitas vezes, ele acabou absorvendo aquelas palavras e copiando. De início, não foi muito certo, de início não saiu muito certo a forma como ele falava, mas aos poucos ele foi percebendo onde é que ele falava errado. E ele foi ele mesmo corrigindo. Ele ainda está aprendendo, ele tem quase 3 anos, ele vai fazer 3 anos agora em julho. Mas ele já teve uma grande evolução. Ou seja, depois que você começa a aprender, depois que você pega o embalo, tudo o que você vai aprender começa a ficar mais rápido. É por isso que as crianças são um ótimo exemplo. Um bebê, quando ele nasce, ele não consegue fazer nada sozinho, mas conforme vai passando o tempo e ele começa a aprender uma coisinha aqui, outra ali, vocês que provavelmente já são ou foram pais, vocês devem ter a noção de que as crianças, elas aprendem muito rápido, mas antes de elas começarem a aprender rápido, elas vão dando aquelas engatinhadinhas, aqueles pequenos passos, aqueles pequenos avanços. E essa é a ideia que eu trago para vocês hoje. Se inspirem nas crianças, porque elas começam aprendendo bem devagar e depois elas começam a acelerar o aprendizado. Ou seja, cada coisa nova que elas aprendem é um passo maior que elas podem dar no futuro. Então, se não se preocupe se você não está tendo facilidade hoje, se está muito difícil, se você mal e mal sabe o português, se você tem dificuldades para escrever, para falar, para pronunciar, sempre tente aprender um pouquinho e ensine o que você sabe para os seus netos, para os seus filhos e todos mais. Então a dica que eu tenho é: pega um vídeo, volta num dos vídeos anteriores que eu já mandei para você, nos meus canais do YouTube ou do Facebook ou até no Instagram. Tem mais vídeos, tem mais conteúdo. Assiste um conteúdo e faz que nem as crianças. Ensina para alguém, explica para alguém. Porque sempre as crianças, o que que elas fazem? Quando elas aprendem, elas repetem.
E quando você repete e tenta ensinar para alguém, com certeza você aprende muito mais. Você aprende 2 vezes mais rápido, porque você está aprendendo e tentando transmitir o seu conhecimento. Isso acelera muito o que você aprende. Então, o que eu tenho a dizer é, sempre que você assistir um vídeo em que você está aprendendo alguma coisa de inglês, faz um comentário de alguma ideia sua, algum comentário do que você aprendeu, e até nesse vídeo aqui, deixa o seu comentário do que você acha que foi a ideia principal desse vídeo. Deixa o seu curtir nesse vídeo e deixa o comentário do que você acha que é a principal ideia que a gente tem que se inspirar para aprender coisas novas a partir de hoje. Certo, pessoal? Um abraço para você e até a aula que vem.